Silvio Santos, um dos maiores apresentadores da história, tem uma descendência incrível, veja agora no Desbravando. O famoso empresário e apresentador Silvio Santos, cujo nome verdadeiro era Senhor Abravanel, era ligado a uma das famílias mais antigas e nobres da história judaica. Sim, estamos falando da lendária família Abravanel, cujos membros remontam ao bíblico rei Davi. E entre esses antepassados ilustres estava Isaac Abravanel, um dos maiores pensadores, estadistas e filósofos de sua época. Isaac Abravanel nasceu em Lisboa, no dia 23 de setembro de 1437, e foi uma figura-chave em Portugal e Espanha durante o final da Idade Média. Abravanel é amplamente reconhecido por suas contribuições não apenas ao pensamento judaico, mas também por seu papel importante nas finanças e na política europeias. A família Abravanel, uma linhagem sefardita ilustre. A família Abravanel é uma das mais antigas e distintas famílias judaicas sefarditas, com uma origem que remonta ao bíblico rei Davi. Durante séculos, os Abravanel foram conhecidos por sua erudição, influência e contribuições ao mundo judeu e às nações em que viviam. Membros da família viveram em regiões como Córdoba, Castela e Leão, Calataiud e também em Sesimbra, em Portugal, onde viveu um de seus representantes mais antigos, Judá Abravanel. Isaac Abravanel passou boa parte de sua juventude em Lisboa, onde também residiu na cidade de Queluz. Seu amor pelo estudo e pela filosofia judaica começou cedo, e, com apenas 20 anos, ele já era conhecido por seus escritos sobre temas complexos, como a forma original dos elementos naturais, além de questões religiosas e proféticas. A vida de Isaac Abravanel, finanças, política e erudição. Além de filósofo e teólogo, Abravanel foi também um financista notável. Ele começou sua carreira como tesoureiro do rei Afonso V de Portugal, cargo que ocupou por vários anos, ganhando a confiança da corte. Apesar de sua alta posição e de ter herdado uma grande fortuna de seu pai, Isaac era conhecido por sua generosidade, especialmente com os mais pobres e oprimidos. Quando os portugueses conquistaram a cidade de Arzila, em Marrocos, e capturaram muitos judeus, vendendo-os como escravos, Abravanel foi fundamental na organização de uma campanha para resgatar os prisioneiros. Ele não apenas contribuiu financeiramente com grande parte dos fundos necessários, mas também organizou coletas por todo Portugal. No entanto, após a morte de Afonso V, Abravanel caiu em desgraça, sendo acusado de conspirar com o Duque de Bragança. Ele conseguiu fugir para Castela em 1483, mas sua fortuna foi confiscada pelo rei João II de Portugal. Refugiado em Toledo, dedicou-se aos estudos bíblicos, produzindo importantes comentários sobre os livros de Josué, Juízes e Samuel. A influência de Isaac na Espanha e a expulsão dos judeus. Apesar das dificuldades, Abravanel conseguiu se reerguer e passou a servir a Casa Real de Castela, ao lado de seu amigo Dom Abraão Sênior, outro influente judeu. Ele ajudou a administrar as receitas do reino e também participou do fornecimento de suprimentos para o exército, especialmente durante as guerras contra os mouros. Com sua grande fortuna, Isaac Abravanel emprestou quantias significativas de dinheiro ao governo espanhol. No entanto, sua posição não foi suficiente para impedir a tragédia da expulsão dos judeus da Espanha, decretada em 1492 pelos reis católicos. Abravanel tentou de todas as formas convencer o rei a revogar o édito, inclusive oferecendo 30.000 ducados, mas seus esforços foram em vão. Assim como muitos outros judeus, Abravanel teve que deixar a Espanha. Ele se mudou para Nápoles, na Itália, onde entrou a serviço do rei Fernando I de Nápoles. Ele viveu um breve período de paz, mas logo foi forçado a fugir novamente quando a cidade foi invadida pelos franceses em 1495. Os últimos anos de Isaac Abravanel. Após muitos deslocamentos, Abravanel finalmente se estabeleceu em Veneza em 1503, onde se tornou um negociador importante entre Portugal e a República de Veneza. Seus conhecimentos políticos e econômicos foram valiosos nas negociações de um tratado comercial entre as duas nações. Isaac Abravanel faleceu em 1508 e foi enterrado em Pádua, na Itália. Seu legado como pensador e estadista continua a ser celebrado até hoje. Isaac Abravanel não foi apenas um estadista e financista, mas também um dos grandes pensadores da tradição judaica. Sua filosofia era profundamente enraizada na Tora e nos ensinamentos rabínicos, mas ele também foi influenciado pelas correntes filosóficas de sua época, especialmente o pensamento aristotélico e platônico. O que distinguia Abravanel era sua capacidade de integrar a religião com as questões sociais e políticas do seu tempo.
Ele acreditava que a política não podia ser dissociada da moralidade e que os líderes de uma nação deviam buscar o bem-estar não só material, mas também espiritual do povo. Nos seus comentários bíblicos, como os dedicados ao livro de Josué e Samuel, ele discutia profundamente o papel dos reis e governantes à luz das escrituras judaicas, oferecendo uma crítica sutil aos monarcas da sua época que falhavam em servir seus povos de maneira justa. Contribuições econômicas e a arte da negociação. Abravanel era um homem com uma mente estratégica e financeira brilhante. Ele desempenhou papéis cruciais nos tesouros reais de Portugal e Castela, ajudando a moldar as finanças daquelas nações em tempos de guerra e crise. Ele entendia a complexidade dos sistemas fiscais e era capaz de fornecer não apenas recursos financeiros, mas também conselhos sobre política econômica e gestão fiscal. Seus esforços como financiador e administrador foram particularmente notáveis durante as guerras mouriscas em Castela, onde ele garantiu o abastecimento adequado ao exército real. Além disso, ele também se destacou na arte da negociação, tanto que em seus últimos anos, em Veneza, foi um mediador importante nas negociações comerciais entre Portugal e a República Veneziana, deixando uma marca importante no cenário diplomático europeu. Impacto no judaísmo e a diáspora. Isaac Abravanel é considerado uma das figuras centrais da diáspora judaica no final da Idade Média. Durante a sua vida, ele presenciou a expulsão dos judeus de Portugal e Espanha, e ao longo dessa jornada, ele se tornou um líder de sua comunidade, tentando mediar soluções para o êxodo forçado dos judeus. Abravanel via o destino do povo judeu como algo que transcende os reinos terrenos, sempre conectando os eventos de sua época com as profecias bíblicas e com a esperança messiânica. A sua resistência e liderança durante esse período sombrio inspiraram gerações posteriores de pensadores judeus, e suas obras continuam a ser estudadas nas academias judaicas até os dias de hoje. Sua capacidade de manter a fé e a dignidade mesmo diante da perseguição serviu como um exemplo para a comunidade sefardita, que se espalhou por todo o Mediterrâneo e além. Silvio Santos, o legado Abravanel no século XX. Séculos após a morte de Isaac Abravanel, o nome Abravanel continuou a ecoar em diferentes partes do mundo. No Brasil, Silvio Santos, cujo nome de nascimento era Cenoura Abravanel, carregou consigo esse legado familiar de liderança e empreendedorismo. Silvio construiu um império no mundo do entretenimento e se tornou uma figura icônica da televisão brasileira, fundando o Sistema Brasileiro de Televisão, SBT. Assim como Isaac Abravanel usou sua inteligência e visão para liderar em tempos de crise, Silvio Santos também se destacou pela sua visão inovadora e capacidade de transformar desafios em oportunidades. Com um carisma único e uma mente afiada para os negócios, ele deixou um legado que perdurará por gerações no Brasil. A expulsão dos judeus e a força de Isaac Abravanel. A expulsão dos judeus da Espanha, em 1492, marcou profundamente a vida de Abravanel. Ele não apenas perdeu seus bens, mas viu sua comunidade desintegrar-se. No entanto, sua fé inabalável e a liderança em tempos de provação fizeram dele um exemplo de força e resiliência. Ao deixar a Espanha, ele se estabeleceu em Nápoles e, mais tarde, em Veneza, onde continuou a lutar pelos direitos e a dignidade do povo judeu. A história de Isaac Abravanel é uma lição de como perseverança, fé e sabedoria podem superar as adversidades mais difíceis. Ele foi, sem dúvida, uma figura monumental em sua época, e seu legado continua vivo, não apenas nos livros de história, mas nas contribuições de seus descendentes, que carregam seu nome com orgulho e honra. Espero que esta história tenha iluminado um pouco mais a importância e o impacto de Isaac Abravanel ao longo da história, além de destacar a grandiosidade da família Abravanel, cujas realizações continuam a inspirar até os dias de hoje. Tanto Isaac quanto Silvio Santos deixaram um legado indelével que merece ser celebrado. A história dos Abravanel é uma prova viva de como a coragem, a fé e a visão podem atravessar gerações. Muito obrigado por acompanhar esta narrativa. Até a próxima! Desbravando o desconhecido, a busca nunca cessa. Verdades ocultas no escuro, abrindo toda a fresta. Entre mitos e verdades, faço o fato brilhar. No canal do mistério, ninguém pode faltar. Ouço sussurros do vento, pistas da neblina. Com meu flow eu ilumino, abro portas clandestinas. Investigação constante, esse é meu caminho. Focado no enigma, vou firme e sozinho. Do plano ao além, em cada direção. Deixando pegada, alimentando a paixão. Curiosidade saciável, o desconhecido é vasto. Juntando peça por peça no mic, meto estardalhaço.